Muito boa tarde, amigos e amigas. Estamos aqui reunidos novamente para continuar nossas pesquisas, nossa investigação sobre a vida na eternidade. Por que é importante isso? Ora, todo aquele que dá valor, gasta a sua vida, perde a sua vida, pensando apenas no imediatismo, estará num caminho bom? O que você diria a alguém, a um afeto seu na Cracolândia? Ou que estivesse se acabando no álcool? Ou que estivesse arriscando sua vida em rachas, em disputas de carros? Talvez dissesse: meu amigo, você pode perder sua vida por causa de uma adrenalina de segundos, de um prazer de segundos. Você pode comprometer a sua vida toda, não apenas nessa, mas em diversas outras vidas. Não é assim? Então, assim como é importante para viver uma vida consequente na Terra, pensar justamente nas consequências dos atos, colocar o seu ato de hoje à luz de uma perspectiva maior. Se isso já é importante durante uma própria vida, quanto mais será importante para darmos uma dimensão responsável que vem de responder pelos seus atos, consequente que vem de assumir as consequências do que faz. Para ter uma vida responsável e consequente é fundamental expandir, ampliar a perspectiva, colocar o ato de hoje à luz da eternidade, perguntando sempre: será que o que eu estou fazendo hoje contribuirá para a minha expansão espiritual? Será que essa minha decisão de agora trará consequências positivas em termos de aprendizado, em termos de cura, de harmonização? Que consequências trará para mim e para os outros à minha volta esse ato que eu estou adotando, que eu estou assumindo hoje? Isso, sem dúvida, essa receita, sem dúvida, adotada pela humanidade, traria imediatamente melhores decisões, não apenas do ponto de vista individual, mas coletivo. Traria para nós um amadurecimento inevitável. Ao invés de bater o levou, de responder imediatamente aos estímulos da vida, porque isso é prerrogativa, é característica dos animais, a cada estímulo é dada uma resposta. Para os seres humanos, não. Nós nos tornamos humanos quando entre um estímulo e uma resposta ocorre uma reflexão. Fácil concluir que grande parte da humanidade, que nós mesmos, em muitas vezes, temos agido de forma animal. Que nutrir, alimentar, fortalecer nossa humanidade é necessariamente colocar uma reflexão entre os estímulos da vida e as respostas que nós damos a eles. Por isso é tão importante essa expansão da perspectiva.
Porque quando se pensa nas consequências dos atos ainda nessa vida, o egoísmo ainda pode ter lugar. Se eu trair aqui, se eu der um golpe ali, a minha conta bancária, o meu status, a minha situação social vai se elevar. Porque a mentira muitas vezes se sustenta por largos períodos aqui na Terra, mas, como disse Abraham Lincoln, pode-se enganar poucas pessoas por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo, mas ninguém pode enganar todos por todo o tempo. Ou, como disse Jesus, tudo que foi oculto será exposto à luz. E as vantagens, as pseudo-vantagens que nós levamos por décadas, talvez, de nossas vidas, no máximo, à luz da eternidade, se mostrarão irrisórias, mesquinhas, ilusórias. A perspectiva espiritual é uma fabulosa ferramenta de bem decidir e, bem decidindo, de bem viver. Vamos então a ela? Estamos ganhando cada vez mais essa habilidade, essa capacidade de colocar nossas vidas, nossos pensamentos, nossas decisões à luz dos valores da eternidade. Nosso guia, Jesus Cristo. Seu ajudante, Allan Kardec. Vamos lá? Nosso roteiro é O Livro dos Espíritos. O capítulo 6 em que nós estamos fala sobre a vida no mundo espiritual. Estamos no item Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Hoje iremos estudar especialmente esse aspecto da afinidade. Como ficam as afinidades desenvolvidas na Terra após a morte? Sem o corpo elas se alteram? Há metades, há almas gêmeas, há metades eternas? Esse é um tema muito polêmico, mesmo dentro do Espiritismo, e nos cabe estudar, jamais para ter uma visão dogmática, verdades finais, mas para nos estimular a nossa reflexão. Lembre-se sempre, o que nos faz humanos, o que nos distingue dos animais é interpor uma reflexão entre os estímulos da vida dos outros e as respostas que nós damos à vida e aos outros. Vamos lá? Questão número 296. As afeições que um espírito tem pelo outro podem se alterar quando ele retorna ao mundo espiritual? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos: não. No mundo espiritual, eles não conseguem se enganar um ao outro, porque não possuem mais o corpo físico que escondia os fingimentos. Assim, entre os espíritos puros, as afeições são inalteráveis. O amor que os une é para eles uma fonte de suprema felicidade. Há também, lembramos nós, situações em que a matéria exerce tanta força sobre as pessoas envolvidas numa relação que pode iludi-las por algum tempo. Tanto é que a expressão lua de mel, tradicionalmente, quando as pessoas só passavam a se relacionar sexualmente após o casamento, falava de um período de alegrias, de prazeres, de afinidades, que durava por alguns meses, enquanto aqueles cônjuges estavam tomados, dirigidos
pelos prazeres sexuais, pelos prazeres físicos. Prazeres, alegrias, interesses também podem expandir e dar uma ilusão de afinidade àquilo que é apenas conveniência, interesse, acomodação. Há casamentos que convêm tanto aos cônjuges, economicamente, socialmente, em termos de status, em termos de carreira. Há casamentos que dão tanto retorno pela beleza física do cônjuge, além do aspecto sexual, que a lua de mel, digamos assim, se estende por mais tempo. Nunca para sempre, claro. Mas há sim casamentos que se entretêm, que se motivam, que se sustentam por algum tempo pelos apelos da carne, pelos apelos da matéria, somados inclusive a outros fatores, já que ao início das relações as pessoas também geralmente estão no início das suas carreiras profissionais, e a luta pela carreira profissional dá uma dinâmica ao casamento, assim como a criação dos filhos dá uma dinâmica ao casamento. Quando essas dinâmicas, quando esses impulsos se esvaem, especialmente com relação à saída dos filhos, a psicologia fala da síndrome do ninho vazio, que se soma à aposentadoria, que se soma à chegada de doenças, ocasião em que os afetos são colocados à prova, não haja dúvida. Não é? Muito bem. As afeições, então, que temos na Terra permanecem no mundo espiritual, se fortalecem, porque os espíritos não possuem mais o corpo físico que escondia os fingimentos. Assim, entre os espíritos puros, as afeições são inalteráveis. O amor que os une é para eles uma fonte de suprema felicidade. Questão número 297. A afeição que uniu duas pessoas na Terra continua a existir no mundo espiritual? Sim, sem dúvida, desde que essa afeição tenha por base uma afinidade verdadeira. Mas se a origem dessa afeição estiver ligada à beleza física, por exemplo, e nós aqui na nossa reflexão anterior somávamos a beleza física, os interesses sociais, os interesses financeiros, não é à toa que patrimônio é uma palavra tão próxima de matrimônio, não é? Interesses e conveniências políticas. Há muitos interesses que podem sustentar um casamento, não é? Mas se a origem dessa afeição estiver ligada à beleza física, a interesses físicos, a conveniências sociais, diríamos nós, por exemplo, a afeição desaparece quando a beleza, o interesse comercial, o corpo físico desaparecer. Continua a resposta. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio, e do corpo físico, e da carreira profissional, e dos interesses políticos, dos interesses econômicos,
e tantas outras lógicas que a matéria e o corpo imprimem a uma relação. Questão número 298. Os espíritos que devem se unir estão predestinados a essa união desde a sua origem? Cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual fatalmente se unirá um dia? É a teoria das almas gêmeas, das caras metades, muito antiga, muito popular. E a resposta que os espíritos dão aqui é não. Não existe união particular e inevitável entre dois espíritos. A união que existe é a união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes e de acordo com a perfeição que tenham atingido. Ou seja, quanto mais perfeitos, mais os espíritos são unidos. Todos os males humanos nascem da discórdia. A felicidade completa resulta da concórdia. Podemos imaginar uma pirâmide onde na base os fios sejam muito visíveis, muito claramente distinguíveis, mas que na medida em que eles se unem no topo da pirâmide, ficam tão próximos que já nem parecem mais fios, parecem uma coisa só. Podemos comparar também ao corpo humano. 10 pessoas, 200 pessoas, 2.000 pessoas, 2 milhões de pessoas terão aparências muito peculiares entre si, nas suas raças, nas suas idades, nos seus sexos. Na sua estatura, mas especialmente a sua aparência será muito diferente uma das outras. No aspecto aparência, colocadas todas as pessoas tão diferentes entre si no raio-x, veremos que, em profundidade, as pessoas são muito semelhantes. Têm uma aparência muito semelhante àqueles seres humanos tão diferentes. No raio-x somos muito parecidos uns com os outros, não é? Muito bem. Assim também nós, no ego, somos todos muito diferentes. Nossos conceitos, nossas mágoas, nossas culpas, nossos talentos, nossas luzes e nossas sombras nos fazem únicos em todo o universo. Mas na medida em que vamos nos despindo das mágoas e das culpas pelo arrependimento e pelo perdão, vamos nos despindo dos preconceitos pela visão mais profunda do ser, pela visão mais profunda da vida. Na medida, enfim, que vamos evoluindo, ficamos todos muito semelhantes. Não é à toa que o profeta disse, Jesus confirmou, vós sois deuses. Em profundidade, em essência, nós somos Deus. E como Deus é amor, nós somos amor. É só na superfície que somos esse amálgama único, específico, de capacidades, de preconceitos, de culpas, de medos, de ódios, de experiências. Não é? Então, a evolução é nos unir. Dois seres muito elevados, têm muitos pontos em comum, na sua divindade, no amor como diretriz maior de sua vida. Já
na primitividade, essas semelhanças são muito mais difíceis, são muito menos duradouras, de forma que, segundo a explicação aqui dada pelos espíritos, seremos entre indivíduos na primitividade muito dissemelhantes, muito diferentes uns dos outros, e iremos encontrar convergências, concórdias, como ele fala aqui, com a evolução. Então ele diz: não existe união particular e inevitável entre dois espíritos. A união que existe é a união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes e de acordo com a perfeição que tenham atingido, ou seja, quanto mais perfeitos, mais os espíritos são unidos. Todos os males humanos nascem da discórdia. A felicidade completa resulta da concórdia. Muito legal, né? Questão número 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão, dizem os espíritos, não é exata. Se um espírito fosse a metade do outro, uma vez separados, ambos estariam incompletos. Há, porém, espíritos que vão se identificando, se sintonizando, se afinizando. Há espíritos que fazem pesquisas juntas, que têm vitórias juntos. Vejam a afinidade que existe entre pessoas que estudaram juntos. Não todos, é claro, mas é muito grande a sintonia, a afinidade que existe entre pessoas que estudaram juntos, pessoas que trabalharam juntos, pessoas que passaram por dificuldades e venceram essa dificuldade juntos, como ex-combatentes de guerras. Não é verdade que nessas situações todas forja-se uma união entre os seres? Pois a proximidade da perfeição, o aperfeiçoamento dos espíritos, fará com que essa afinidade seja muito mais profunda e muito mais duradoura. Kardec aqui faz uma observação. Espíritos simpáticos são aqueles que possuem afinidade entre si. Não necessariamente precisam estar no mesmo grau evolutivo. Por exemplo, a mãe que ama o filho, que é delinquente, encontra-se num grau evolutivo acima desse filho, mas o ama pela vivência da gravidez, pela vivência muito íntima de conviverem um